Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões que mais mexe com a gente, né? Será que existe um plano maior para a nossa vida? E se existe, como é que a gente descobre qual é? Por que a gente está aqui? Sabe? Essa é aquela pergunta. Em algum momento da vida ela bate forte. É uma busca por sentido que, olha, atravessa séculos de filosofia, de religião. E é nessa jornada que a gente embarca agora. E olha, pensar nisso não é pouca coisa, não. Dá uma olhada no que Santo Agostinho, um gigante da teologia, disse. Essa questão o atormentou tanto, mas tanto, que ele confessou que quase caiu em heresia, que ficou prostrado. Isso diz muito, né? Se um cara como ele sentiu esse peso todo, é mais do que normal a gente também sentir essa angústia. Tá, mas e aí? Por onde a gente começa a desenrolar esse novelo todo? O ponto de partida é um presente, um dom fundamental. Sem ele, nem faria sentido falar em propósito. É o nosso poder de escolher. E esse dom é o famoso livre-arbítrio. Mas calma, não é só escolher entre A ou B. É muito mais profundo. É o poder que vem da nossa razão e da nossa vontade de agir ou de não agir. É o que nos transforma nos autores da nossa própria história, sabe? Cada decisão é uma linha que a gente escreve e, por isso, a gente se torna responsável pelo roteiro da nossa vida. E é aqui que a gente vê o poder dessa escolha na prática, no dia a dia. Pensa só, recebemos instintos naturais, divinos, o instinto de sobrevivência, de comer, o de defesa, de se proteger, e o sexual para procriar. Mas aí entra o livre-arbítrio. E o que era para ser só nutrição pode virar glutonaria. O que era para ser defesa vira violência, ira. E o que era para ser união pode se desviar para a fornicação, para o adultério. A escolha é o que define para qual lado a gente vai nessa estrada. Isso cria uma dúvida gigante, né? Peraí, se a gente é livre para escolher até o que é ruim, como é que pode existir um plano divino perfeito? Parece que uma coisa não bate com a outra. Mas é aí que a teologia traz uma luz, uma forma bem interessante de entender as diferentes vontades de Deus. Vamos pensar em dois conceitos que são a chave de tudo. Primeiro, a vontade perfeita de Deus. Imagina que é a rota ideal no GPS da vida, sabe? O caminho mais direto que Deus planejou. Agora, tem também a vontade permissiva. É o que acontece quando a gente decide ignorar o GPS e pegar um desvio por conta própria. Deus não arranca o volante da nossa mão. Ele permite, respeitando nossa liberdade. E o mais incrível é que, mesmo nesse desvio, ele consegue recalcular a rota para a gente chegar no destino final. E para entender ainda melhor, dá para dividir isso em 3 níveis. Pensa assim, a vontade soberana é o destino final do mapa. É o plano maior que, no fim das contas, sempre vai acontecer. Já a vontade revelada são as placas de trânsito, as regras da estrada. São os mandamentos que a gente encontra na Bíblia, tipo não roubar, amar o próximo, bem direto ao ponto. E por fim, tem a vontade dispositiva. Essa é mais sobre o coração de Deus, o que agrada a Ele. Por exemplo, o desejo de que todo mundo seja salvo. Entender esses 3 pontos deixa o mapa da nossa jornada muito mais claro. A história de José do Egito é o exemplo perfeito de como tudo isso funciona junto. Pensa na situação. Os irmãos dele, por pura maldade, o venderam como escravo. Uma escolha humana terrível. Isso foi a vontade permissiva de Deus em ação. Mas a vontade soberana, o plano maior, pegou essa maldade toda e transformou em algo incrível. José se tornou governador do Egito e salvou seu povo da fome. É a prova de que Deus consegue usar até as nossas piores escolhas para cumprir um propósito bom. Beleza, a teoria é muito legal, muito fascinante, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: e na prática? No meio da correria, do trabalho, das contas para pagar, como é que a gente sabe se está no caminho certo ou não? A resposta, surpreendentemente, não está em olhar para o céu esperando um sinal de fumaça. Está aqui, dentro da gente. Olha só o que diz em Romanos. A chave é a renovação da nossa mente. É uma transformação interna. Pensa como se a gente estivesse ajustando o foco de uma câmera. Se a lente está suja ou desfocada, a imagem fica ruim. Só quando a gente limpa e ajusta a lente, ou seja, renova a nossa forma de pensar, é que a gente consegue ver com nitidez qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como é que a gente faz essa renovação da mente? Tem um caminho prático com 3 passos. O primeiro é andar pela fé. Isso quer dizer confiar no que a palavra de Deus diz e não só no que os nossos olhos estão vendo. O segundo passo, entrar no descanso. Esse é difícil, hein? É soltar o controle.
parar de tentar resolver tudo na força do braço e começar a depender da ação de Deus. E o terceiro passo, isso é uma ferramenta que muda o jogo. Usar a paz como um árbitro. É isso mesmo. Pensa num jogo de futebol. Enquanto o jogo está rolando direitinho, dentro das regras, o juiz quase não aparece. Ele só apita quando tem falta. A paz de Cristo no coração é exatamente assim. Se a gente toma uma decisão e sente paz, é o juiz dizendo, segue o jogo, está tudo certo. Agora, se vem aquela inquietação, aquela angústia, pipi, é o apito do árbitro. É um sinal claro para parar e pensar de novo, porque alguma coisa está fora do lugar. É uma bússola interna poderosíssima. Então, quando a gente junta toda essa teoria com essa prática do dia a dia, o resultado é o que todo mundo busca no fundo, chegar no destino de uma vida com propósito de verdade. E isso nos leva à verdade mais poderosa de todas. Uma frase curta, mas que muda tudo. A vida de ninguém é um acidente. Ninguém está aqui por acaso. Esse versículo do Salmo 139 é, uau, de arrepiar. Ele diz que antes mesmo de uma pessoa nascer, todos os dias dela já estavam escritos no livro. Pensa no que isso significa. Revela um Criador que não só nos fez, mas nos sonhou. Um artista, um arquiteto que projetou cada vida com uma intenção, com um propósito único e especial. No final das contas, a liberdade de verdade não é só poder escolher o que der na telha, é ter o poder de escolher o que é bom. Então, a pergunta que fica, a que realmente importa, não é sobre o futuro distante, é sobre o agora. Com essa liberdade nas mãos, qual bem cada um de nós escolhe hoje? Porque é essa resposta que começa a escrever agora mesmo o próximo capítulo de uma vida com propósito.